Bienvenidos, benvindos, a la charla dedicada a las obras finalistas en la categoría de Mejor Cortometraje Iberoamericano de Animación de los Premios Quirino 2023. Juraría que ya lo dije el año pasado, y es posible que lo repita el año que viene, pero no quiero estar dejándome llevar por el entusiasmo cuando digo que es la mejor cosecha de la historia de los premios en materia de cortometrajes. Para empezar, y en orden alfabético, tenemos a Smerchants, dirigido por Joao González, que estuvo nominado en la última edición de los premios Oscars y que, con o sin estatuilla, fue premiado en el Festival de Cannes y es una obra maestra. El director, por cierto, estuvo ya nominado en los premios Quirino hace unos años en la categoría de Mejor Cortometraje de Escuela por Néstor, de modo que los premios definitivamente sirven para descubrir talento. Tenemos también Women do Lixo, de Laura Gonçalves, que fue premiado en el Festival AnimaFest Zagreb, que estuvo en la sección oficial del Festival de Annecy y que es también una maravilla. Y finalmente tenemos a uno de los clásicos de la animación iberoamericana, a un referente del stop motion mundial, Juan Pablo Zaramella, que estrenó el año pasado Pasajero. Como de costumbre en él, ha estado en los más importantes festivales antes de ser finalista en los premios Quirino. Hemos tenido la suerte de charlar con los tres y suele ocurrir que los artistas más talentosos son también los más inteligentes, así que ha sido un placer escuchar sus respuestas. Si te gustaría hacer cine, es muy valioso lo que dicen. Si te gusta la animación, seguramente quieras escucharlos atentamente. No me extiendo más, puesto que esta es la sección dedicada a los cortos, así que solo me queda invitaros a acudir a San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, del 11 al 13 de mayo, porque es allí donde se entregarán los premios Quirino 2023. Que lo disfrutéis. Adiós. Isso também é uma boa pergunta, de facto. É assim, eu sempre que começo um filme, eu nunca sei exatamente como é que o filme vai ser. Eu baseio-me sempre em imagens que vêm do meu subconsciente, que às vezes tenho quando estou quase a adormecer, ou mesmo a ponto de sonhos. E quando tenho uma imagem que eu acho que é interessante e tem potencial para um filme, e eu tento descobrir o que é que se vai passar nesse espaço. Portanto, quando me perguntas porque é que eu queria fazer um filme sobre Mercadores de Gelo, na realidade não era essa a ideia. A ideia que me veio inicialmente foi aquela casinha presa ao precipício. E depois, quanto mais me comecei a questionar o que é que poderia acontecer lá, quem é que poderia viver lá, etc., começaram a vir ideias de possíveis profissões que eventualmente desencadeou na ideia deles venderem gelo, porque viviam lá muitíssimo e podia estar frio. Mas inicialmente a ideia do filme foi fazer, é um filme sobre perda, acima de tudo. Mas pronto, depois todas as nuances e essas soluções narrativas de como é que eles sobrevivem, como é que eles chegam à vila, de paraquedas, etc. Foram ideias que me foram vindo mais posteriormente, quanto mais tempo eu estava dentro daquela realidade e imaginava como é que alguém poderia sobreviver lá. Pronto, o meu background artístico começou na música, na realidade. Portanto, sempre foi natural para mim conjugar música com a parte visual e com a narrativa. E também há outra questão, eu sou muito mau com palavras, eu não sou bom em escrever, não sou bom em escrever diálogo, portanto, acho que é uma solução para mim ter arranjado esta forma de guiar a narrativa mais através do som e da banda sonora do que propriamente através de palavras. Acho que, como realizadores, tentamos sempre arranjar uma forma de conjugar aquilo que somos bons e aquilo que não somos bons, de forma a conseguir contar as nossas histórias. Mas neste ponto eu sinto que não. Ia ser muito difícil para mim realizar um filme em que eu também não compusesse a banda sonora, porque é algo que para mim é. Não sei, quando estamos a fazer a pré-produção do filme, a arranjar a tonalidade do filme, para mim a parte visual é tão importante como a parte auditiva. E às vezes eu começo com a parte auditiva ainda antes de fazer a parte visual. Portanto, principalmente em termos de pré-produção, é muito importante ter controle visual, ou melhor, controle da banda sonora do filme, porque é o que dita o desenlace depois da narrativa do filme. Esteticamente, o filme é muito baseado na forma como eu sempre costumo desenhar. Quando eu era miúdo e comecei a desenhar
Sempre gostei muito de pôr sombras, inicialmente para fazer os desenhos saltarem, não é? Aquela coisa tridimensional. Sempre gostei muito de paletas cromáticas reduzidas, de poucas cores. Sempre houve uma altura da minha vida em que eu ponderei seguir arquitetura, portanto sempre gostei muito de desenhar perspectivas e edifícios e eu sempre gostei mais de desenhar os backgrounds do que as personagens em si. As personagens foi algo que eu comecei a desenhar agora mais recentemente. Mas lá está o que eu estava a dizer antes. Eu acho que, pronto, agora não só como realizador, mas como diretor de arte, nós tentamos sempre arranjar uma forma de conjugar as coisas que nós gostamos esteticamente, esses aspectos que acabei de dizer, mas de forma também a ajudarem o filme conceptualmente e narrativamente. Portanto, eu acho que o meu gosto da arquitetura ajudou a criar esse sentimento de vertigo e de vertigens do filme. Eu espero, pelo menos. Acho que as sombras também ajudam a dar um caráter dramático ao filme. Um, e pronto, a paleta cromática reduzida são poucas cores, mas cada cor tem o seu propósito no filme. Não só tentar contrastar as cores quentes das personagens da casa com o clima inóspito onde eles vivem, mas mesmo aqueles joguinhos de cores entre a família, não é? O pai ser vermelho, a mãe amarelo e depois dar o laranja do filho. Portanto, há sempre uma busca a tentar conjugar coisas que eu sempre gostei esteticamente e que sempre incorporei na minha ilustração, mas tentar que também beneficie o filme da melhor forma. Para mim, o filme mais importante que eu fiz em termos para crescer como artista, acho que foi o The Voyager, que é o filme que eu fiz antes do Nestor. E esse foi um filme muito importante para mim, porque eu, quando fiz o The Voyager, eu não sabia animar ainda. Eu, e acho que. Pronto, isso lá está, como eu não sabia animar, não conseguia fazer coisas bonitas a mexerem-se, obrigou-me a aprender certas coisas de edição e de realização, de forma a conseguir conduzir uma narrativa sem ter de socorrer a animação. E o Nestor, o Nestor foram cerca de 2 anos depois, ou um ano depois, acho eu. E lá está, já foi entre um espaço de tempo em que tive um ano para praticar animação. Lá está, o Nestor foi o meu filme primeiro Under Royal College of Art. Portanto, tive o ano todo anterior a aprender a animar, que não tinha muita vontade. Mas com o Nestor, sinto que já consegui conjugar o que tinha aprendido no The Voyager, forçosamente, porque não tinha outra forma de o fazer, mas já com a parte da animação entretanto, que eu aprendi. Eu acho que o Nestor, acima de tudo, foi muito importante para mim para descobrir, pronto, cimentar a imagem, lá está, de cores, de paletas cromáticas reduzidas, das sombras, etc. Portanto, esteticamente, em termos de animação, foi muito importante para mim para conseguir fazer o Ice Merchant. O Nestor foi um filme em que eu obriguei-me a não a animar tudo sem referências. Portanto, eu obriguei-me a animar dessa forma pronto, de cabeça. E foi algo difícil no início, mas também a longo prazo depois senti que me deu algum à vontade a desenhar. E para o Ice Merchant, que teve sem dúvida planos assim mais difíceis em termos de animação. Foi muito importante ter esse background, o Nestor. Nestor foi um bocado a minha escola da, de, de, animação, por assim dizer. Há uma curta, eu costumo dizer sempre que muda a minha vida, se sem dúvida alguma, que é a Le Maison em Petit Coups, que é uma delas foi lá, o La Maison em Petit Coups, e outra foi o Há uma curta, eu costumo dizer sempre que mudou a minha vida, sem dúvida alguma, que é a Le Maison em Petit Coups, que, pronto, isto tem piada irónico porque eu vi essa curta numa masterclass dada pelo Ron Diamond. Não sei, Ron Diamond costuma fazer umas tours mundiais, e é engraçado porque a masterclass chamava-se Como Ser Nomeado a um Oscar. E pronto, não foi por causa dessa masterclass em si que eu quis seguir este caminho, mas o Ron mostrou duas curtas que me ficaram na minha mente para sempre. Uma delas foi o La Maison em Petit Coups e outra foi o When the Day Breaks, da Amanda e da Wendy Tilby. Ah, e pronto, o Le Maison em particular fez-me perceber a capacidade de síntese que se pode ter numa curta-metragem, como é possível criar muito impacto emocional e muita informação num curto espaço de tempo. E portanto, acho que vou ser sempre influenciado por essa curta, porque, aliás, foi por causa dessa curta que eu decidi seguir a animação. Eu sempre gostei de animação quando era miúdo, sempre gostei de longas-metragens e do Cartoon Network, via muito Cartoon Network. Mas eu, na realidade, quando o momento em que eu decidi que quero mesmo seguir isto e trabalhar nesta área foi quando tive contacto com curtas-metragens. Portanto, sinto que as minhas inspirações narrativas vêm muito de outras curtas-metragens também. Mas o Le Maison em Petit Coups foi mesmo aquele primeiro impulso que me fez querer seguir a animação.
Muito gratificante. Pronto, os Oscars têm essa capacidade mediática, né? Toda a gente sabe o que é que são os Oscars. E isso foi muito bom em Portugal porque sentimos que ajudou não só a propagar, pronto, o filme em si. Nós temos uma oportunidade incrível em Portugal que foi pelo filme ter tido. As pessoas falarem tanto dele, decidiram distribuir o filme em salas de cinema. Portanto, ainda agora acho que o filme está a distribuir em salas de cinema. Por exemplo, se fores a um shopping, provavelmente consegues ter uma sala onde vês o Ice Merchants, que é algo bastante incomum, mas foi bom porque também chamou mais a atenção à qualidade da animação portuguesa que já se faz há imensos anos, não é? Tu sabes muito bem, temos realizadores fenomenais há imensos anos que estão fartos de ganhar prémios por todo lado. E em Portugal ainda sentíamos que não havia tanto essa propagação da mensagem, porque pronto, as pessoas não sabem, o público já não sabe o que é Annecy, não sabe o que é o Anima Fest Zagreb, etc. Mas pronto, temos filmes fantásticos e que agora, por causa da dispensa dos Oscars, é muito gratificante para nós sentir que chamaram mais a atenção desses filmes também e que agora estão, mais que justiça, o público geral está a conseguir chegar mais a eles e isso põe-nos muito felizes porque pronto, o filme teve um bom sucesso, mas isto não é uma primeira vez no cinema de animação portuguesa. Não. Nós já há imensos anos, muitos realizadores desde os anos 80, 90, que fazem filmes fenomenais que merecem ser celebrados. E se nós tivermos esta oportunidade de poder ajudar a que esses filmes sejam celebrados, também nos deixa muito felizes. Sim. Acho que tem sido já nos últimos 5 anos, está no momento de ouro, acho. Não? Mesmo não só com os prémios da Regina Pessoa, da Laura Gonçalves, etc. Mas em geral está. Também, mesmo em termos de estudantes, tenho entrado em contacto com estudantes de secundário que estão a fazer coisas em animação quem me dera quem me dera a muitos no mestrado estar a fazer. Sinto que tem havido um bom muito grande interesse por parte de estudantes em seguir animação. E, portanto, eu estou muito interessado não só para saber o que é que, pronto, estes realizadores que vão continuar a fazer filmes vão fazer, não é? Mesmo a Laura Gonçalves com a Chata a fazer um filme novo, que estou muitíssimo para ver. A Regina Pessoa está a trabalhar num filme novo também. Imensos filmes novos do Banda à parte. E da Call Animation, claro. Estou muito interessado para ver o que é que vai surgir daí. Não só, mas também o que é esta nova vaga de realizadores e de estudantes que estão agora a entrar no mundo da animação vai trazer daqui para a frente. Mas estou bastante otimista. Acho que vão sair daqui coisas muito, muito interessantes para o futuro. A ver, ¿cómo ponerlo? Es que para mí la búsqueda de nuevos materiales está directamente, para mí está más conectada con lo narrativo que con lo técnico. Obviamente después la parte técnica sí tiene un aspecto importantísimo. Para lograr que esos materiales funcionen narrativamente hay que pasar por la técnica, por toda la parte, bueno, cómo funcionan estos materiales, cuál es la mejor manera de trabajarlos, pero siempre tienen que ver con una búsqueda narrativa. Sin embargo, también habría que aclarar que en el caso de Pasajero llegó primero la idea técnica de trabajar con papel. Yo dije, en un momento dije, quiero hacer un corto con papel. ¿Por qué? Porque en mi corto Oñón de 2016, que es un corto que es una combinación entre vivo, o sea, actores en live action junto con animación, en una secuencia decidimos con el grupo de animación, con el equipo de animación, trabajar con personajes de papel, porque queríamos trabajar sobre fotos reales de soldados de la Primera Guerra Mundial.
Finalmente no conseguimos esas fotos, pero quedó la idea de trabajar con recortes de papel. Hicimos unas ilustraciones tendiendo al realismo. Y bueno, la verdad que me gustó mucho la experiencia técnica y también la expresiva de trabajar con papel y dije, yo quiero hacer un corto con esta técnica en algún momento. Y un par de años más tarde, cuando empecé a desarrollar la idea de pasajero, en algún momento la conecté con la idea del papel. Dije, ¿qué tal si esto lo conecto con el papel? Eh, Tenía que ver más que nada de alguna manera no tan directa, no tan obvia, con el hecho de que me di cuenta que estaba trabajando sobre personajes que exponían su superficie al resto. Y dije, bueno, es una buena conexión, el papel, lo superficial. De hecho, hay momentos donde se juega con esto de la unidimensionalidad de los personajes, que de perfil son una línea directamente, no ves nada, y de repente los ves de frente y ves todo, todo, pero al mismo tiempo superficialmente. Así que esa fue la conexión con la técnica. Papel no es papel, como bien lo decís, el papel es aluminio, es un aluminio, pero que se parece mucho al papel. De hecho, empezamos a animar en papel. Hay alguna que otra secuencia donde la cabeza del personaje es de papel realmente. La primera escena, el personaje, la cabeza es de papel, pero terminé de animarla, dije, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad? Había un problema de diferencia de color entre el aluminio, el blanco del aluminio y el blanco del papel eran levemente distintos. El papel era un poco más frío, entonces, bueno, en un momento decidí unificar y además era mucho más amigable el aluminio para trabajar. Sentí un poco de culpa de no usar papel, teniendo la intención original de trabajar con papel, pero después dije, no tiene ningún sentido. Que la gente piense lo que piense, no es lo importante es la película y la historia que se está contando y que los personajes son planos. Bueno, ese aluminio se llama aluminio complex y es el material que se usa para envolver los capuchones de los vinos, lo que tapa el corcho de las botellas de vino. Fue una sugerencia de mis amigos de Zumbástico, el estudio de Chile que hizo Puerto Papel, justamente la serie Puerto Papel. Ellos usaron mucho ese material y me sugirieron fuertemente, cuando sabían que estaba haciendo este proyecto, trabajar con ese material. Eh, Mira, no lo pensé mucho. De hecho, justo ayer en una charla, en una proyección y charla del corto, alguien preguntó algo parecido y la verdad que es mi corto eh, más obvio en relación a ver, el origen de la idea. Es literal, literal, absolutamente literal. Se inició en un vagón de tren. Yo estaba viajando, estaba en Lisboa, estaba en el festival Monstra. Y creo que cuando terminé el festival me fui un día a las afueras a visitar algunos lugares, qué sé yo, a hacer un poquito de turismo. Y estaba en una estación de tren, la estación de Sintra. Estaba esperando que el tren saliera de vuelta para Lisboa y estaba completamente vacío. Y yo siempre que viajo con cuadernos, como muchos animadores y dibujantes suelen hacer, cuadernos donde uno dibuja cosas, qué sé yo. Y estaba ahí en el vagón de tren completamente vacío pensando, bueno, no va a viajar nadie conmigo acá, ¿qué pasa? ¿Me estarán discriminando a mí? Empecé a pensar un poco en chiste, ¿no? ¿Y qué pasa si nadie quiere subir porque estoy yo? Y después pensé, ¿qué pasa si alguien finalmente decide subir y de todos los asientos del vagón decide sentarse justo en el que está al lado mío? Qué intimidante, qué raro sería eso. ¿Cómo reacciona uno? Por cortesía, por ahí uno no se levanta y se va, pero al mismo tiempo es muy incómoda la situación. Y al mismo tiempo, ¿y por qué no? ¿Y por qué esa persona no tendría el derecho de usar ese asiento? Por la razón que fuera. Y ahí se me ocurrió, bueno, este personaje tan extraño que se sube y bueno, y cómo esta esta caída medio pesadillesca del personaje principal que empieza a perseguirse a sí mismo y también a ejercer la misma invasión de espacio que le hicieron a él hacia otras en este caso.
¿no? Empecé todo este juego, fue un proceso largo, ¿eh? Cuando empecé a hacer los primeros dibujitos, las primeras notas en mi cuaderno, no pensé que estaba haciendo un corto, ni todavía que iba a hacer el corto que quería hacer en papel, ¿no? En ese momento era simplemente una idea a desarrollar. Y con el paso de las semanas, meses, se fue convirtiendo en el guión de Pasajero y bueno, y en esta película animada con el supuesto papel. A ver, es un corto que no es tanto de humor, sino es más sobre el humor, o en realidad es más sobre los códigos. Es un corto más sobre códigos sociales. Y el humor es bueno, vaya si es un código social, es como súper fuerte, ¿no? Esta cosa, bueno, está no sé, el outsider que no entiende el meme, no sé, en las redes y todos le empiezan a hacer bullying, pero qué sé yo, bueno, las redes son como el que se queda afuera o el que hace el comentario incorrecto sobre el chiste del momento, no sé. Es muy fuerte el tema de quedarse afuera de un código que toda la sociedad entiende. Y me pareció interesante meter a este personaje que en principio rechaza de alguna manera, meterlo en, en esta situación, ¿no? De ser el único que no entiende. Me parecía como un lindo contrapunto para el avance de la historia. Porque de hecho el chiste no se entiende, el espectador no termina sabiendo cuál es el chiste, tampoco es importante, ¿no? El chiste no es lo importante es que él no lo entienda, ¿no? Que él no haga esa conexión. Es algo que todo el mundo entiende y él no lo termina de entender. Después, bueno, pasa toda esta situación interna para mí. Bueno, por ahí estoy spoileando. A veces me gusta que la interpretación quede del lado de las diferentes personas que se exponen al corto. Pero bueno, sí, para mí es como una solución interna que encuentra el personaje, ¿no? Bueno, corto, siempre tengo ideas dando vueltas para hacer algún corto. En este momento hay ideas medio vagas de posibilidades en las que trabajar, pero bueno, estoy fuertemente metido en el largo ahora. Eh, Ayer, de hecho, terminamos de hacer el último cuadro de storyboard. Estuvimos dibujando junto a otro dibujante que se llama Agustín Graham Nakamura. Estuvimos haciendo todo el storyboard de la película, que son, bueno, tenemos como 400 páginas de storyboard, a 6 cuadros por página, así, bueno, saquen la cuenta. Muchísimos, muchísimos dibujos y la verdad que se ve linda la película. Estoy muy contento con lo que se ve. Cada tanto encuentro algo y digo, esto se podría mejorar, bueno, el clásico, ¿no? Para eso sirve el storyboard. Se cambian algunos cuadritos, lugares, uno va editando. Y ahora, bueno, encarando el animatic en, en breve, ya estamos empezando con el animatic, así que la película avanza, despacio pero firme, pero con mucha, mucha firmeza. Estoy muy contento con el proyecto. A veces me da un poco de vértigo porque es enorme, es un proyecto muy grande, digo, muy grande en cuanto a mucho despliegue, personajes, escenografías. Originalmente no pensé que me iba a meter con las primeras ideas, pensé que iba a ser algo un poquito más controlado y la verdad que se agrandó un poquito. Pero está claro, narrativamente está claro y es lo que me importa. Como que las intenciones del proyecto son bien concretas. Muy bueno, ¿eh? Venga,
Eita. Há várias razões pelas quais não foi só uma razão, mas foi na verdade, é um bocado eu quis fazer um filme um bocado de homenagem a um momento da família em que estamos todos à mesa e estamos todos a recordá-lo. Ahm, Estamos todos a falar sobre ele, apesar de ele já ter falecido há 15 anos atrás, e nós continuamos a falar dele com bastante alegria. Isso era uma coisa que eu sempre achei muito engraçado e eu gostava, tive muita vontade de fazer o filme por causa disso. E depois acabaram por surgir todas as outras vertentes do filme que têm a ver com o passado dele. Ele acaba por ser um peão no filme que aborda algumas bastantes questões até pelas quais muita gente em Portugal passou. Ter nascido durante a ditadura, numa aldeia do interior, ter ido para a guerra colonial, ter emigrado a salto para a França, ter trabalhado em França, ter levado para lá a família. Portanto, há todo aqui um historial do qual ele representa no filme milhares de pessoas em Portugal. E isso também foi um fator por isso também eu decidi falar um bocadinho sobre esse passado no filme, porque achei que era interessante, esse, esse lado desse lado um bocadinho mais duro, que passa pela pobreza e que depois de alguma forma, não sei se explica ou não, mas durante o filme eu até pensei bastante sobre isso, que é o que é que faz dele aquele homem que ele se tornou, exuberante e com dar valor às coisas, porque ele depois foi homem do lixo, trabalhou no lixo em França, e ele trazia as coisas que as pessoas deitavam para o lixo lá, ele trazia para Portugal. E, e o que é que fazia dele esta pessoa tão diferente a nível de tanto de dar o valor às coisas de alguma forma, diferente daquelas pessoas lá, como também o facto dela ele brincar tanto com as coisas todas e o facto dele viver o dia a dia dele como se fosse o último quase, se também não tem a ver um bocado com esse passado, com a guerra, com o facto de tu estares em guerra a qualquer momento, podes morrer, não é? Tens a morte muito próxima e eu não sei se isso também foi aquilo que o tornou assim, na pessoa que o tornou. Eu só o conheci já quando ele trabalhava em França, portanto a pessoa que eu conheço já é o tio de quem toda a gente fala à mesa. Eu comecei eu queria muito que neste filme houvesse um presente e um passado. Eu já tinha feito 3 semanas em dezembro, que foi uma curta-metragem de estudante que eu fiz num contexto de mestrado, que era sobre vários momentos da minha família em que eu tinha captado o som e eu aí registado com os sketchbooks, com o lápis, assim, movimentos rápidos daqueles momentos, e o filme é feito só disso. E eu queria que este filme fosse uma continuação disso, portanto, o presente ser a lápis num registro mais monocromático, mas ter também a presença de memórias, das memórias que eles estão a partilhar à mesa, e eu gostava que essa estética fosse. Que fossem diferentes, tanto para fazer uma diferença entre o presente e o passado, e que houvesse um presente monocromático e um passado colorido. E eu, na altura, eu queria muito que as duas estéticas funcionassem, tanto individualmente como em conjunto. Até porque há momentos em que elas se interseccionam muito.
e daí o pastel de óleo sempre foi um material que a mim me interessou trabalhar. Eu nunca tinha conseguido trabalhar, até porque tenho sempre muito medo de usar a cor, porque a cor é sempre exige sempre muito mais fases no que toca a fazer um filme, e é sempre para se escolher cor é preciso ter assim uma razão muito forte. E neste caso eu comecei a brincar com o lápis do lápis de carvão, que é um lápis com que é um material que eu na verdade me sinto mais à vontade e que me é mais natural, e adicionar essa cor através do pastel de óleo, e gostei muito da interação entre os dois, e a estética do filme final vai buscar, é basicamente por causa disso, é porque também o pastel de óleo permite a junção de muitas cores e de brincar um bocado com o abstrato. Havia aqui muitas memórias assim muito mais abstratas, e eu gostava eu gostava que o material escolhido desse para brincar e eh, misturar mais as cores de forma a não ser assim uma. O lápis é algo que pode ser também abstrato, mas é a linha mais rigorosa. Eu queria que fosse assim, o passado fosse mais mancha, e daí o pastel de óleo. O som fazia-me sentido serem as minhas. Eu queria registar mesmo aquele ambiente à mesa, portanto, a mim fazia-me apenas sentido que todas as vozes que se ouvem no filme fossem da minha família e fossem elas a falarem sobre o meu tio. Ah, a ideia sempre foi eles estarem a falar à mesa, portanto, o que eu fiz foi tentar perceber como é que eles iriam, quais é que seriam aquelas perguntas para os fazer começar a falar sobre o meu tio, e, hum, e criar dessa forma um ambiente mais natural mesmo de resposta e interação entre eles, porque eles foram todos gravados individualmente. Houve alguns momentos em que eu os gravei alguns em conjunto para criar mais dinâmica, mas, mas gravei-os todos individualmente. Mas como as conversas são tão naturais, eles repetem isto há 15 anos, eles repetem sempre as mesmas histórias, a forma deles de contarem isto é sempre muito natural e é sempre muito genuína, e era isso que eu queria ter no filme. Então houve um trabalho mais de adaptar depois esses espaços todos para parecer que é tudo no mesmo sítio. Isso foi um trabalho feito pelo Bernardo, pelo Bernardo e pelo Marinho, que fizeram um trabalho incrível de conseguir meter tudo ali a falar na mesa. Mas era muito importante para mim que essas vozes fossem genuínas, por isso só foi difícil foi a escolha de quem é que iria estar a falar. Houve muita gente que ficou de fora, porque a minha família é muito grande, mas eu não estava a fazer, não estava a fazer uma curta, eu estava a fazer uma longa, então tive que escolher ah, menos pessoas. Pronto. Eles escreviam as cartas, mas as cartas iam todas à censura, não podiam escrever aquilo que eles queriam. Aquilo marcou-me bastante, porque via tanto a minha mãe como a minha irmã choravam muito, e eu chorava com elas. Sim, eu apercebi-me há pouco tempo que tenho um inconsciente, mas vou falar das consciências então, primeiro, que é conscientemente tenho um filme que para mim foi muito importante. Eu não sei de onde é que isto, não sei desde quão cedo é que vem, mas neste filme principalmente foi muito importante, que foi o filme, uma curta-metragem de Street, chamada The Street, da Caroline Leaf, que é um filme já dos anos 70, mas ao qual foi quase uma âncora para mim enquanto eu estava a realizar este filme, que era quando eu via aquele filme eu respirava profundamente de ai, isto é possível, eu quero. Isto aqui é um objeto final do qual eu
consigo perceber o significado e a forma de como chegar lá, e foi um filme âncora para mim, enquanto realizadora, para me dar algum alento, alguma luz ao fundo do túnel. Desde a história, à estética, às passagens entre as falas. É um filme cheio de camadas de interpretação. Pode ser visto por qualquer idade e ter interpretações diferentes consoante a tua bagagem cultural, não é? E é assim um filme que eu achei, que eu tive como referência quando eu estava a fazer este filme. Nessas épocas ainda tinhas a ditadura, o material era o básico, era, vá lá. Nós éramos pequenitas, ainda vivíamos em casa dos avós, sem água, sem eletricidade. A água utilizada para os legumes é utilizada para a louça, é utilizada... Lá tens que utilizar tudo como deve ser, estás a perceber?